Nos episódios anteriores nós falamos sobre naturalidade, sobre durabilidade e o porquê atuar nos planos profundos. Agora nós vamos tratar uma pergunta que eu sempre escuto no consultório: o porquê o Deep Plane dura mais? E a resposta está na anatomia, ou seja, o tratamento mudou. Antigamente a cirurgia era toda pautada em esticar a pele. Agora, com maior conhecimento anatômico, sabendo como realmente funciona a face e pensando nela em camadas, nós conhecemos muito mais, entendemos que eu preciso reposicionar as camadas profundas. E essas camadas, elas são as responsáveis realmente para criar um aparecimento do porquê você envelhece. Sabe aquela marcação de sulco, aquele olhar mais cansado, mais vazio, a boca tendo a inversão? Tudo isso acontece porque as camadas profundas vão se mudando com o tempo, vai caindo, vai perdendo a sustentabilidade que ela tinha e com isso ela vai trazendo a pele junto. Então, o problema da face não é exclusivo de uma pele que envelheceu ou uma pele que tem flacidez, e sim da flacidez dos planos profundos, da flacidez da musculatura, da flacidez de uma estruturinha que a gente chama de ismas. E tudo isso é ligado por um conjunto de ligamentos. Ligamentos são como se fossem uma coluna que mantém aquilo no lugar, só que tudo ao redor vai descendo, vai escorregando, vai trazendo aquele aspecto de face derretida. Se eu não trabalhar este plano profundo e não mudar a posição desses ligamentos, eu não vou conseguir trazer o resultado que você está procurando. E o resultado que eu prezo junto com as minhas pacientes é um resultado bonito, um rejuvenescimento que realmente demonstre que você teve um rejuvenescimento facial, mas sem o aspecto de cirurgia, sem o aspecto de operado, sem aquela cara de que você não é você mesma. Então, como isso tem que ser feito? Um planejamento muito grande, entender o que realmente incomoda a paciente e aí atuar na camada adequada. Não é esticar a pele, como eu já falei, mas é sim ir soltar esses ligamentos de uma forma anatômica, respeitando a anatomia de cada um e trazendo as estruturas para as posições que elas têm que ser. Eu vou devolver a posição natural. Então, o envelhecimento não se faz única e exclusivamente no que parece que é a face, que é a pele. Não é ali que o envelhecimento está acontecendo. Ele também acontece na pele, mas principalmente nas camadas profundas. Imagine que a camada profunda tem gordura, tem musculatura, tem esses ligamentos que seriam semelhantes a tendões. Elas vão sofrer um processo de envelhecimento. Elas sofrem um processo quando você ganha peso, elas sofrem um processo quando você emagrece, elas sofrem um processo quando começam a ter alterações hormonais, e isso tudo vai trazendo o aspecto de face derretida, de face cansada. Aquilo que eu escuto todos os dias no meu consultório: ai doutor, eu perdi a minha face como ela era. Hoje eu não me reconheço no espelho do jeito que eu era. Agora eu sinto que a papada tá aqui, que eu perdi o ângulo da mandíbula, que a face tá derretida, que tá flácido, que tem pele sobrando. Essas são as queixas do dia a dia e não é tratar a pele. Essa é a grande diferença da cirurgia Deep Plane para o que se fazia antigamente na cirurgia da face. A pele não lidera o envelhecimento, ela na verdade reage ao que está acontecendo nos planos profundos, ela acompanha o movimento do que acontece nos planos profundos. Quando atuamos sobre os ligamentos, trazendo eles para os eixos corretos, aí sim a gente traz rejuvenescimento com naturalidade. O resultado do Deep Plane não é um resultado de tração, de força que a gente atua na pele, mas sim a forma como o cirurgião devolve o tecido ao lugar certo. Aqui é técnica com conhecimento e a sensibilidade do cirurgião para que a gente solte os ligamentos e coloque eles aonde eles devem estar no seu caso. Quando nós estamos numa cirurgia de face, existe uma estrutura que é uma estrutura
interna chamada SMAS, ou Sistema Músculo-Aponeurótico. E ele funciona exatamente como um sistema, não é uma coisa única e separada. Ele tem ligações com outras estruturas, como músculo orbicular, ele se continua como a musculatura do pescoço, que é o platisma, ele se continua com a musculatura na região frontal, que é a fáscia temporal profunda. Isso é um sistema. Tudo que eu faço em um lugar interfere e traz mudanças em outros pontos. Por isso, o SMAS é uma das estruturas muito importantes na face e ele é preso em alguns pontos pelos ligamentos zigomáticos, ligamentos macetéricos. Existem ligamentos que sustentam ele em alguns pontos. Porém, ao redor dele, ele consegue ter uma mobilidade, principalmente na região média da face e no pescoço. Então, nós precisamos soltar esses ligamentos para que o reposicionamento do SMAS seja realmente feito na parte que precisa ser feita. Porque o SMAS é dividido, nós temos uma parte mais fixa e uma parte muito móvel. E é essa parte móvel que, com o passar do tempo, vai descendo e vai aprofundando sulcos nasogenianos, vai perdendo volume na região orbital, e é isso que eu preciso corrigir. Mas, se não conhecer a anatomia, tratar os ligamentos, soltando os ligamentos na forma correta, e aqui é muito importante porque temos a proximidade com nervos, proximidade com outras estruturas, então tem que ser feito no plano correto, num plano anatômico bem feito. Soltando esses ligamentos, eu consigo fazer o reposicionamento e o ajuste correto. Isso funciona muito como se fosse uma roupa feita para você. Cada pedacinho tem que ser estudado para o paciente. Óbvio, a anatomia é sempre uma anatomia conhecida, mas em cada face ela tem uma diferença, uma característica da paciente. Então eu preciso tratar as estruturas respeitando a individualidade de cada um dos pacientes. Mas o SMAS é sim um dos pontos mais importantes para que essa cirurgia seja feita da forma correta, fazendo com que todo o sistema vá parar no lugar que precisa ser feito. O que eu falo com isso? Quando eu subo a gordura malar, eu vou trazê-la para um posicionamento correto e isso vai modificar também a região orbicular. Quando eu faço um reposicionamento de platisma, trazendo ele para o lugar, eu também vou fazer um reposicionamento de SMAS. Isso tem que funcionar junto para trazer o rejuvenescimento que a gente está interessado para o paciente. Como o tratamento é feito nos planos profundos, não existe uma tração de pele. A cirurgia não se baseia em tração de pele, mas sim reposicionamento dos tecidos profundos, que levam a pele para o lugar. Isso faz o quê? Com que a cicatriz fique muito melhor, porque não existe uma tração, não existe uma cicatriz sendo puxada, não é fechado sobre tração, sobre força que possa levar a um alargamento ou cicatrizes de maior qualidade. O tratamento é feito profundo, reposicionamento, e a pele acompanha isso. Por isso, as cicatrizes que eu consigo na cirurgia de face hoje são infinitamente superiores às cicatrizes que se conseguiam nas cirurgias antigas com a técnica baseada em tração de pele. No próximo episódio, nós vamos aprofundar mais ainda o conhecimento sobre como o processo de envelhecimento atua, como a gente vai entender em cada espaço o que está acontecendo, porque é isso que vai depois nos levar ao tratamento correto. Lembre-se, o tratamento não é uma cirurgia que se aprende do dia para a noite. Então, aqui tem muita história pela qual eu passei para entender a sua cirurgia e hoje conseguir praticá-la da forma correta. Nós temos muitas estruturas nobres na face e a face é a face. Então, estruturas nobres que, quando modificadas da forma adequada, trazem resultados bonitos e naturais. Agora, o contrário também é verdadeiro. Entenda sobre o que você precisa para quando você for conversar com o seu cirurgião, você entenda se ele é capaz de te ajudar a resolver o que hoje é uma dor para você.